Olá, rapaz. Eu queria contar um sonho que eu tive essa semana. Eu não lembro bem o dia, mas eu creio que foi dia 17 de novembro ou dia 18. Nesse sonho era noite e tinha várias pessoas na rua e meu esposo estava ao meu lado. E quando eu olhava para o céu, eu via como... não eram as estrelas. No lugar das estrelas, eram como se fossem bolhas transparentes, assim, era muito diferente. Eu fiquei muito admirada e eu, nessa parte do sonho, eu não lembro se as pessoas também viam da mesma forma. Eu sei que eu olhava e via essas bolhas espalhadas pelo céu, como se fossem as estrelas mesmo, uma aqui, outra ali, às vezes um aglomerado de bolhas. E eu fiquei observando, muito admirada, assim, era muito bonito, mas elas estavam paradas, eu não sabia o que aquilo significava. Mas de repente, assim, a minha atenção se voltou para o centro do céu, porque tinham 3 luas bem lindas mesmo, como se fosse... elas estavam uma do lado da outra, bem no centro do céu, e com o espaço entre elas eram iguais. Eram bem iguais, elas eram bem brilhantes, o mesmo tamanho, elas eram idênticas, 3 luas, uma do lado da outra. E nessa parte da lua eu lembro que todo mundo, assim, aí sim eu pude perceber que todo mundo via. Todo mundo olhou para o céu e falou: olha, 3 luas. Todo mundo ficou olhando, todas as pessoas da rua, era noite, estava um céu muito bonito. E todo mundo ficou olhando para o céu. E eu falei para meu marido: olha, 3 luas, e ele também viu. E neste momento que a gente ficou olhando para as 3 luas, eram brancas, brilhantes, bem lindas, do mesmo tamanho, totalmente iguais. A lua da direita e a que estava na esquerda, no mesmo momento as duas foram se unindo com a do centro. E foi interessante que quando a gente estava só olhando para a lua, todo mundo estava só observando a beleza, assim, falando e admirado, né? Porque eram 3 luas, não era normal. Todo mundo falando: ai, 3 luas. Mas quando as luas se juntaram, no mesmo momento, na mesma hora, elas foram devagarzinho se juntando e ficaram só na do centro, uma só. Assim que elas se juntaram, todo mundo falou: Jesus está voltando. Então é isso, eu lembro do sonho, essa parte assim eu acho muito importante, porque enquanto estavam só as 3 luas, estava todo mundo só admirando pela beleza e pela estranheza de serem 3 luas no céu. Mas quando essas luas se juntaram, aí todo mundo ficou muito assustado. E eu falei: Jesus está voltando. E eu escutava outras pessoas na rua também falando: Jesus está voltando. E algumas pessoas saíram correndo, muitas pessoas saíram correndo. E nisso o céu estava como uma noite normal, escuro, bonito. Mas de repente, eu não sei explicar direito, mas era como se fosse uma cobertura no céu. Uma cobertura que, como se fosse um quebra-cabeça, mas não era um quebra-cabeça assim, igual nós conhecemos, eram apenas partinhas iguais, assim, placas amarelas assim, gigantes, assim, retangulares, assim, começaram a cair, como se fosse desmontando o céu, assim. Então caía e começou a cair em cima de algumas pessoas, e outras pessoas saíram correndo, porque falaram assim: Jesus está voltando. E eu lembro no sonho que eu falei para minha esposa: vamos ficar parado aqui, vamos ficar quietinho aqui, que eu acho que essas placas não vão cair em cima da gente. E eu acordei. Então eu não lembro o que aconteceu depois, eu só lembro até o final disso que eu falei assim: vamos ficar aqui, que eu acho que isso não vai cair em cima da gente. E em outras pessoas, eu vi uma caindo em cima de algumas pessoas, era uma placa enorme, amarela, como se estivesse se desprendendo do céu. Como se fossem vários pedaços, como quebra-cabeça, assim, mas todas as peças eram iguais, assim, retangulares. E uma placa amarela que eu não sei, eu não conheço, eu não sei o que significa. E eu acompanho o canal da Rosa Santos, acompanho outros canais também, do Moradores do Coração. E eu fiquei muito admirada porque eu fui ver um vídeo lá no Moradores do Coração e uma irmã, ela postou esses dias, essa semana. Ela sonhou com 4 luas idênticas também, brancas, e que 2 delas se juntavam. E quando elas se juntavam, ela também falava: Jesus está voltando. Então eu fiquei mais admirada ainda. Então eu não sei, eu vi esse sonho depois que eu sonhei, eu não tinha visto esse sonho ainda. Depois que eu sonhei, que eu fui ver esse vídeo.
E eu fiquei muito admirada e eu não sei o que significa. Só sei que enquanto as luzes estavam lá, estavam todos apenas admirando aquele fenômeno. Mas quando elas se juntaram, todos falaram: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então esse é o meu sonho. Eu não sei o que significa a parte das bolhas, que as estrelas eram como se fossem bolhas no céu. Então foi em 3 partes: as bolhas no céu, depois as 3 luas que se juntaram com a do centro e ficou uma lua só, igual às outras. E depois essas placas amarelas que caíam do céu. E o sonho acabou. A paz e que Deus abençoe.